Francisco Rodrigues é psicólogo especialista em psicologia do trabalho social e das organizações e em psicologia da saúde ocupacional. É consultor na área comportamental, liderança e desenvolvimento organizacional. Tem experiência na direção e gestão de recursos humanos, qualidade, ambiente, saúde e segurança no trabalho. Formado em Psicologia pela Universidade de Lisboa, é Conselheiro Nacional de Educação, membro do Comitê de Acompanhamento do POCH e cofundador de vários projetos, com destaque a nível nacional para a Ordem dos Psicólogos, onde foi diretor executivo e está atualmente como bastonário. Muito boa noite, bem-vindos ao especial Informação. Estamos a ouvir os candidatos para bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Connosco temos o Dr. Francisco Miranda Rodrigues, atual bastonário e também recandidato, vai-se recandidatar. Doutor, é um gosto tê-lo aqui connosco. E bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Doutor, as eleições estão aí à porta e a primeira questão que faço é como é que vê a proposta da outra candidata quando diz que quer cortar em 20% os custos com o executivo de bastonário? Acha que isso neste momento é o mais essencial para a Ordem dos Psicólogos? Pois, muito obrigado por fazer essa pergunta. De facto, estranho que invariavelmente a cada processo eleitoral o assunto que esta lista que agora se propõe e que vem na sequência de outras candidaturas anteriores à Ordem dos Psicólogos tenha sempre como aspecto tão central quanto é que ganha o bastonário ou bastonária e os restantes órgãos sociais. E que ponha inclusivamente muitas dúvidas sempre sobre a transparência da forma como isso é feito, inclusivamente disseminando alguma informação que não é correta, como aconteceu também já neste processo eleitoral, sobre como é que os processos de decisão foram feitos já há 10 anos atrás, inclusivamente, sobre essa determinação. Portanto, esse vencimento foi determinado logo no início da Ordem dos Psicólogos há 10 anos atrás. Não acho nada que seja uma questão central e também acho estranho que, sendo que há um acordo entre as duas listas, que um dos aspectos que continuamos a ter que trabalhar é a valorização constante dos atos que são praticados pelos psicólogos e pelas psicólogas, que essa valorização do trabalho dos psicólogos e das psicólogas comece precisamente pela desvalorização daqueles que os representam. Não me parece que seja por aí que nós valorizaremos a profissão e nem sequer me parece que essa seja a questão central, nem para a profissão, nem para os desafios que a sociedade de hoje enfrenta e que nós, aliás, no contexto atual, temos sido um exemplo de resposta não só aos profissionais e de apoio à sua prática, mas também de apoio à população em geral, de uma forma que tem sido reconhecida amplamente, mas também aos decisores políticos, em muitos dos processos que têm estado em curso e, portanto, fazendo chegar aquilo que é a evidência científica da psicologia e o contributo dos psicólogos a muitos desses processos. E eu acho que isso sim, isso é que é relevante, é nisso que temos de nos concentrar, não só por causa desta crise pandémica, que é evidente que não pode passar ao lado, não é um fenómeno qualquer, não é mais um problema, é uma situação de uma dimensão global e de um impacto de tal ordem em toda a população e nas instituições, que ela por si só merece uma grande atenção e cuidado e também naquilo que é a capacidade de resposta que mais uma vez repito, tem sido reconhecidamente tremenda da nossa parte e contribuindo com os mais diversos parceiros para que os psicólogos possam estar mais presentes, com um aumento muito grande do número de profissionais em algumas áreas, por exemplo, no caso da educação, estamos a falar de um crescimento só agora, por causa da crise pandémica, estamos a falar de cerca de 400 e qualquer coisa profissionais a serem contratados para os agrupamentos de escolas, mas até então já tinha havido um crescimento que quase que duplicava o número de profissionais nas escolas ao longo destes 5 anos e, portanto,
É nisso que temos que nos concentrar, é nesses ganhos que temos que continuar a ter noutras áreas, que ainda os ganhos não foram tão significativos quanto estes, e é nesses problemas que as pessoas têm, que a sociedade tem, e que nós estamos a dar respostas cada vez mais, com cada vez mais visibilidade, nós temos de nos concentrar. Isso sim é que é importante. Para além de que há um contrassenso tremendo nas propostas apresentadas, que, no fundo, podem soar bem para algumas pessoas, no sentido de poder parecer até equilibrado, mas quando nós fazemos reduções da forma como são propostas, a pergunta que fica no ar também é exatamente como é que se vai garantir que depois pessoas que estão nas direções regionais, que fazem um trabalho também elas de grande proximidade e de muitos quilómetros percorridos por toda a sua área geográfica, ou seja, exigindo só por isso, uma enorme disponibilidade, como é que se faz a compensação mínima do trabalho que essas pessoas deixam de fazer no seu trabalho de dia-a-dia, porque essas pessoas estão apenas parcialmente no seu tempo a fazer este trabalho para a ordem, como é que se faz a compensação mínima, que nem é mais do que isso, é uma compensação, não é um vencimento mínimo. Repara, um presidente de uma delegação regional hoje em dia, para ter ideia, ganha qualquer coisa como 500 euros ou menos líquidos. É disto que estamos a falar. Portanto, mas continuam a exercer na mesma a sua profissão, ou não? E continuam, nesses casos, repara, um presidente da delegação regional continua a exercer a sua atividade, porque como é que poderia ser de outra forma? Ou um vogal da direção regional que ganha 200 e tal euros, ou qualquer coisa assim. E ganha no sentido que é, no fundo, uma compensação por algumas das perdas que tem, por esse tempo que tem que investir. Portanto, se estamos de acordo, e pelos vistos também estamos de acordo, as duas listas também estão de acordo nisso, que tem que se manter a proximidade que nós temos tido no terreno, a proximidade que nós temos tido de respostas, nós temos dado respostas muito personalizadas aos membros, isso requer tempo. Se quer continuar e até aumentar a influência política, isso requer muito tempo por parte dos membros dos órgãos para estar permanentemente em reuniões com os decisores políticos, como parece que, se pensarmos um pouco, sabemos que terá que ser assim. Ora, isso faz com tempo, e esse tempo é um tempo que tem que ser também ele remunerado. Portanto, eu acho é que há muitos contrassensos nessa proposta, que é depois justificada como forma de reduzir despesas para outras propostas, mas, na verdade, a lista A nem sequer apresenta a justificação para como é que, com este tipo de redução e com o impacto que ela tem, que não é suficiente de maneira nenhuma para compensar o tipo de medidas que diz que simultaneamente vai fazer. É muito contrassenso e, portanto, numa informação que pode ir muito ao encontro, assim, avulso, pode ir muito ao encontro daquilo que às vezes as pessoas pensam quando estão também um pouco mais insatisfeitas com um episódio ou outro que tiveram, mas na verdade não é sustentável e é até um pouco populista na forma como são apresentadas e com pouca base factual também, como tem acontecido nesta campanha. Soutor, a saúde mental, se calhar infelizmente nunca se ouviu ou nunca teve tanto protagonismo como agora. Nós próprios vemos, os nossos colegas da SIC têm um departamento só para a saúde mental. Doutor, mas a verdade é que muitos psicólogos ainda ganham o salário mínimo em instituições públicas e a recibos verdes. Qual é a sua estratégia para combater essa desigualdade, digamos assim? Bom, começando por contextualizar um pouco melhor, eu diria que se existirem alguns psicólogos nessa situação, isso é suficientemente mau, porque existem psicólogos a trabalhar em condições que não são muito dignas para o exercício da profissão, e nós sabemos que existem, é um facto isso. Se são muitos, já é uma questão mais discutível. Os dados que nós temos apontam para a existência, sim, mas uma existência que, do ponto de vista percentual, relativamente à dimensão da profissão, não é exatamente aquilo que nós adjetivaríamos como muito. Isso não significa que não seja grave, particularmente para essas pessoas, para esses profissionais que estão a trabalhar nessas condições. E, de facto, é algo que temos que cada vez mais atalhar. Mas isso tem acontecido. Ou seja, o que nós temos visto é que tem havido uma gradual valorização acrescida dos atos que os profissionais
na nossa área praticam. E isso tem acontecido precisamente porque há um maior reconhecimento da importância do nosso trabalho. E, portanto, uma das dimensões que nós temos que continuar a fazer crescer como até aqui e que tem dado frutos é que o reconhecimento continua a crescer. É o tal reconhecimento que tem um simbolismo, por exemplo, no facto de nós termos conseguido uma coisa que muito poucas profissões têm, que é termos conseguido o reconhecimento da existência de um Dia Nacional do Psicólogo. Mas isso é simbólico. É simbólico, mas é simbólico de alguma coisa. É simbólico que a sociedade, aliás, ainda antes desta crise, porque isso foi antes desta crise pandémica, vem a reconhecer cada vez mais. E esse reconhecimento vai valorizar e tem valorizado os próprios atos. E, portanto, o que nós temos que conseguir é continuar este caminho de valorização, cada vez mais colocando os psicólogos no centro e transversalmente às políticas públicas. Ou seja, nós somos, de facto, pela ciência que representamos na prática, essenciais para este desenho de políticas. E quando nós criamos oportunidades, ou ajudamos a criar oportunidades para mais locais de trabalho, como o caso da educação, porque foi o que aconteceu, nós trabalhámos em conjunto com o Ministério da Educação, seja num novo papel para os psicólogos, e esse novo papel é um papel que valoriza os psicólogos, que puxa os psicólogos para funções mais perto das lideranças dos agrupamentos escolares, por exemplo. E isso vai se repercutir no futuro, claramente. Depois, outras questões são, noutras áreas, também a criação dessas oportunidades. Por exemplo, no mercado de trabalho mais relacionado com as empresas e com as organizações de uma forma geral. Nós sabemos que aí a valorização dos atos, no privado nomeadamente, é uma valorização que se consegue mais facilmente. Porquê? Porque neste momento ainda existem relativamente poucos profissionais de psicologia a trabalharem nestas áreas, portanto é uma área cujo mercado tem muito mais capacidade de absorção e menos concorrência neste momento, e portanto nós temos estimulado muito, por exemplo, através da questão da promoção dos locais de trabalho saudável, para que mais psicólogos trabalhem nesta área, e temos facultado formação, instrumentos de avaliação psicológica, um instrumento de avaliação psicológica gratuito, e uma grande projeção na comunicação social e junto dos decisores políticos deste tema. Hoje em dia, hoje que estamos aqui a falar, nós temos um diploma a ser discutido em sede de especialidade na Assembleia da República para a criação da figura do psicólogo do trabalho no âmbito das equipas de saúde ocupacional do trabalho para as organizações. Isso é um caminho absolutamente extraordinário, porque nós estávamos, por exemplo, em 2018, nós tivemos uma resolução na Assembleia da República que aprovou por unanimidade que isto deveria acontecer. O que significa é que, passo a passo, se tem vindo a criar as condições políticas e sociais, porque não são só as condições políticas, estão sempre ligadas às condições sociais. Daí que, quando se fala do vencimento dos psicólogos, o vencimento dos psicólogos é num contexto que é o contexto do país, que é Portugal. E portanto, nós temos que fazer uma luta no sentido de conseguirmos melhores condições e crescermos mais na valorização acima do crescimento que o país tenha. E essa é a grande dificuldade, que é o contexto de origem também ser como é, que é um contexto de baixos salários na generalidade, não nos podemos esquecer. Mas estamos a fazê-lo. E esta parte das organizações é absolutamente essencial, absolutamente essencial. E por isso também temos trabalhado, desde a formação dos psicólogos com projetos como a Academia OPP, para poder promover a importância da presença dos psicólogos nestas áreas, as oportunidades que se estão a abrir para isto, as empresas estão a procurar cada vez mais investirem também na promoção de locais de trabalho saudável, e nós temos feito também com a apresentação de relatórios. Quando diz que as empresas, por exemplo, começam a olhar mais para essa necessidade, digamos assim, de ter um psicólogo, sim, é um trabalho que é feito de base na ordem dos psicólogos? Sim, é um trabalho. Na verdade, quem meteu na agenda pública este assunto, há uns anos atrás, ainda no mandato anterior ao que eu agora lidero, foi a Ordem dos Psicólogos. E nós o que temos vindo a fazer é que, desde o momento em que foi colocado na agenda, houve um crescimento exponencial da projeção disto. Se for ver a quantidade de notícias
e muitas delas, grande parte delas eu diria, onde a ordem está sempre citada ou a ordem é central relativamente ao corpo da notícia, entrevistas que temos dado, ou outras apresentações de dados em órgãos da especialidade, jornais relacionados à economia, os suplementos de economia dos principais órgãos, nós temos estado aí a apresentar aquilo que são estes dados e a chamar a atenção. E mais, já o conseguimos, por exemplo, que ao nível do próprio Estado, o Estado assumisse que tem que desenvolver uma estratégia de prevenção dos riscos psicossociais, de promoção da saúde mental nos locais de trabalho, dando o exemplo para toda a administração pública. E estamos a trabalhar, neste momento, nós, a Ordem dos Psicólogos, com o Ministério que tem a tutela da administração pública na construção dessa estratégia. Aliás, vai haver agora um evento daqui a 2 semanas, salvo erro, de apresentação do ponto de situação desses trabalhos, feito pelo Ministério. Portanto, isso é um trabalho nosso. O site que nós lançámos agora recentemente, Mais Produtividade, cujo evento de lançamento contou também com o presidente da CIP, num webinar que fez comigo, é um site dirigido às organizações, dirigido aos psicólogos que trabalham para as organizações e um site dirigido para os próprios trabalhadores das organizações, com uma separação daquilo que são os instrumentos e a informação dirigida para cada um deles. Ou seja, num exemplo também de uma outra coisa, que é muito curiosa que seja apontada pela lista A, que é um exemplo de trabalhar literacia, trabalhar instrumentos para os psicólogos, trabalhar a projeção do que pode ser o trabalho dos psicólogos e das psicólogas nas organizações de uma forma muito concreta, muito factual, em que se pode ver logo o que é que se pode ganhar. Isto já está feito e já está a acontecer, ou o relatório, por exemplo, que apontou para os 3,2 mil milhões de euros que em 2019 as empresas portuguesas perderam por stress e outros problemas psicológicos nos locais de trabalho. Isto é tudo da ordem. Exato. É tudo trabalho da ordem. Existe um código deontológico, obviamente, para o psicólogo, como nós temos aqui no jornalismo. Sim. Nas empresas, quando é privadas e quando se contrata um psicólogo, há alguma forma de garantir, porque nós somos, ou o administrador pode dizer, olha, está bem que os empregados podem ter isso, mas nós queremos ir por aqui. Há algo que proteja a decisão do psicólogo em relação ou mediação entre a administração e os próprios funcionários? Vocês pensaram nisso? Os psicólogos, sim, nós pensámos, eu não sei se entendi bem a sua pergunta, mas a pergunta é no sentido de perceber como é que nós conseguimos proteger, por exemplo, os dados daquilo que é o trabalho dos psicólogos. Sim, a nossa proposta atual é, para ir ao encontro dessas preocupações, nomeadamente dos trabalhadores, porque nós nos sentámos à mesa com a CIP, com a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, com a CGTP e com a UGT, tivemos, aliás, reunião conjunta. A nossa proposta atualizada é uma proposta em que os psicólogos poderão estar a fazer em empresas ligadas à saúde ocupacional, em prestação de serviços às outras empresas, e, portanto, os psicólogos estão no quadro das empresas de prestação de serviços às empresas no quadro da obrigação legal nesta matéria, e, portanto, não estando sobre a direção hierárquica nas próprias empresas. E essa é uma forma de proteção. Mas há uma forma de proteção mais ético-deontológica. O código claramente protege estas situações, e a autonomia técnica e científica dos psicólogos determina que os psicólogos devem seguir as suas próprias orientações a esse nível, ético e deontológicas, estando por isso protegidos, e aí, se existirem abusos sobre o profissional, a Ordem dos Psicólogos tem não só a legitimidade, como tem o dever de intervir em sua defesa se isso acontecer, e estamos cá precisamente para isso. Também estamos certos que não devemos partir do pressuposto sempre do prevaricador, e, portanto, que a generalidade são prevaricadores nas empresas e que todos querem
fazer uso nocivo da informação. Agora, devemos acautelar a segurança disso, devemos acautelar principalmente às pessoas que trabalham nas empresas, que existe essa segurança e que ela não é utilizada de uma forma que não seja eticamente aceitável. E isso sim, isso está previsto, tanto no nosso Código de Ética, que aliás, a propósito do Código de Ética, dizer que o Código de Ética fez 10 anos, nós assinalámos isso há pouco tempo, e uma das coisas que nos propomos a fazer é agora uma discussão alargada com os psicólogos sobre o Código de Ética para uma revisão, porque as coisas têm que ser sempre ajustadas também de acordo com os novos desafios que a sociedade vai tendo. E, portanto, mesmo o Código de Ética e Deontologia dos psicólogos, também ele precisa necessariamente de ser refletido permanentemente para poder ser melhorado, se for caso disso, e se realmente for necessário. Mas é uma das medidas que nós também propomos. Doutor, no caso, por exemplo, entrando mais agora para a parte da justiça, o psicólogo tem um papel fundamental, por exemplo, numa mediação de pais divorciados. Muitas vezes são chamados ao tribunal e esses próprios psicólogos são psicólogos que têm o seu consultório privado. E hoje em dia, eu estive a fazer um estudo e eu próprio fiquei surpreendido que muitos materiais que os psicólogos têm que utilizar são muito caros, são materiais bastante caros. De alguma forma poderá haver um apoio, ou como é que pode o psicólogo ter o apoio para, como todas as outras profissões, como todos os outros comércios, que ainda agora falamos da restauração, que exige o apoio ao Estado, como é que vocês também, qual é a sua estratégia para que isso comece a chegar também aos psicólogos que apostem numa carreira no privado? Muito bem. Nós estamos muito cientes disso e por isso mesmo criámos durante este mandato, criámos um conselho, uma comissão onde temos os representantes das editoras que em Portugal comercializam as provas e os testes psicológicos. Temos representantes da academia, que no fundo são aqueles que desenvolvem, adaptam, em termos de investigação, instrumentos a partir de licenças internacionais que existem portanto, e os próprios profissionais. E nessa comissão tem sido feito um trabalho, primeiro foi de levantamento de tudo o que existia de instrumentos ou no mercado ou na academia e que pudessem ser úteis para os psicólogos, tentando perceber em que condições é que eles estavam de atualização e de validação para a população portuguesa. Isso é um trabalho bastante extenso que tem vindo a ser feito por estas pessoas, onde tem alguns dos maiores peritos portugueses nesta matéria, para além de ter, de facto, as editoras. E isto já permitiu, por exemplo, que alguns dos instrumentos que estavam desatualizados e assim fossem retirados voluntariamente pelas editoras do mercado. Isto vai levar a uma situação que já está acordada com as editoras e que foi atrasado por esta crise que todos vivemos, tivemos que meter todos os recursos noutras coisas, que é a certificação por parte da Ordem dos instrumentos de avaliação psicológica existentes, de modo a dar uma garantia de confiança e segurança grande aos psicólogos e muita informação no sentido de perceberem estes são os instrumentos que estão nestas condições para poderem ser usados para isto, estes estão noutras condições e permitir essa escolha depois na autonomia, no respeito à autonomia técnica e científica dos psicólogos, permitir essa escolha. Esse trabalho permitirá também outra coisa, permitirá ter uma ponte, e permite já hoje em dia, ter uma ponte permanente com as editoras para se poderem acertar eventualmente outras soluções. Desde que essas soluções respeitem duas coisas. Respeitem a legalidade e, portanto, sejam soluções que não comprometam, seja por parte do profissional, seja por parte da Ordem ou de outras instituições, as questões legais e de direitos de autor que têm que ser garantidas e, por outro lado, que garantam também que neste processo que necessariamente terá que ser feito relativamente a melhorar as condições de acesso aos instrumentos de avaliação psicológica, isto é sustentável para o próprio mercado. O que é que isso significa? Significa que tem que ser sustentável para os investigadores que investem no desenvolvimento disto e que portanto, têm que ser pagos também por isso, e, portanto, é preciso não esquecer que quando o profissional está a comprar um instrumento, o que é que está a pagar no meio disto? Que as editoras internacionais não concretizem muitas das ameaças, e que em alguns casos já são mais do que ameaças, porque já aconteceu, de não comercializarem para Portugal as licenças de certos instrumentos, porque o país não tem dimensão de mercado
que justifique isso mesmo, e portanto acusando o país de, no fundo é como se o país não é rentável, e portanto nós também temos que ter isso em conta, porque se isso acontecer e se acontecer mais, nós podemos deixar de ter acesso aos próprios instrumentos, deixar de ter acesso por completo. E portanto, desde que garantidas a conjugação destes dois cuidados, nós a partir daí podemos construir coisas como algo que temos vindo a trabalhar e que gostávamos que já tivesse concretizado, com o Ministério da Educação, de garantia que em nenhuma escola do país há falta de instrumentos de avaliação psicológica. O POCH previa, inclusivamente, financiamento para a compra destes instrumentos e nós estamos a fazer todos os esforços para garantir que isto não fica esquecido e que essa compra, à semelhança do que tem acontecido com as contratações dos psicólogos, que têm vindo a ser cumpridas, à semelhança da formação e atualização que a Direção-Geral de Educação, em conjunto com a Ordem, tem estado a promover para os psicólogos gratuitamente, que à semelhança que isso também seja cumprido, à semelhança da supervisão que começou agora a ser garantida, tudo acordos que a Ordem fez há uns anos com a Direção-Geral de Educação e que estão a ser cumpridos, Esperemos que os instrumentos de avaliação psicológica também venham a acontecer precisamente e que, portanto, as escolas garantam isso. O mesmo é necessário que aconteça nos centros hospitalares. A nossa estratégia está muito interligada com a questão da autonomia dos serviços no SNS, porque cada vez mais que existam serviços autónomos, como por exemplo, temos dado muito este exemplo, podemos dar mais do que esse, mas o exemplo do Centro Hospitalar de São João, que tem um serviço autónomo, ou em Lisboa também existe, aliás, o mais antigo serviço autónomo generalista e que até recebeu o Prémio Nacional de Psicologia no último congresso, que são serviços que, por serem autónomos, têm uma gestão dos seus recursos própria, que é dirigida por um psicólogo. E o que é que acontece nesses casos com essa autonomia e com essa resposta diretamente à administração ou à direção clínica? É que não há falta dos testes. Os testes são adquiridos dentro daquilo que são adquiridos outros instrumentos de atuação no centro hospitalar para outras profissões. E, portanto, o que nós temos que garantir é instrumentos de gestão, autonomia e poder aos psicólogos nas diversas organizações para que estes possam, com responsabilidade sobre isso mesmo, proceder à aquisição desses instrumentos e, portanto, através dos locais de trabalho. Temos que fazer o mesmo, por exemplo, para as IPSS e para as misericórdias deste país, por exemplo. É uma área importantíssima onde isso tem que acontecer. Mas estamos a fazer o caminho para isso, porque estamos a começar por uma matéria que é crítica. O número de profissionais existentes nestas áreas. O número de profissionais é muito curto. Então, estamos a trabalhar para o número de profissionais crescer. Como? Estamos a sensibilizar, a reunir com a União das Misericórdias e CNIS, ações conjuntas, documentos a serem divulgados juntos destas organizações, a mostrar qual é que é o papel que o psicólogo pode ter em coisas muito concretas, o que é que o psicólogo pode fazer, qual é a mais-valia para estas organizações, e depois com o Ministério. Com o Ministério a fazer o quê? A arranjar formas de financiamento para a contratação destes mesmos técnicos. E a verdade é que o Ministério já abriu uma fase e agora abriu uma segunda fase que permite às organizações contratarem técnicos especializados, entre eles psicólogos, com financiamento a fundo perdido durante 3 anos. Isso é garantir fechar este círculo. Mais, estamos a dar formação na Ordem e a preparar mais formação para os profissionais dentro desta área. E é por isso que, por exemplo, nós nos focamos mais na questão dos desafios, que é, sim, os psicólogos precisam desses recursos para poderem fazer o trabalho e de mais acesso. Através dos serviços onde estão, é uma das formas de garantir isso sem que tenham que estar a adquirir. Essa é uma das dimensões. Eu já respondo à segunda. Mas para isso significa que nós temos que sempre posicionar os psicólogos face às necessidades da sociedade e não face às suas próprias necessidades, porque é isso que nos abre as portas e garante mais meios, mais recursos, mais valorização dos profissionais. É isso que nos tem garantido até agora. Mas nós precisamos agora de nos posicionar face a outros desafios como absolutamente centrais e garantir que o Estado reconhece a necessidade, uma necessidade muito específica da profissão, muito específica, que é a nossa transversalidade
em todas as políticas públicas. E se reconhecer isso, e eu julgo que está hoje mais perto de o reconhecer, através de instrumentos até legais, o que vai acontecer é que nós poderemos melhorar a comunicação entre setores, poderemos posicionar-nos na própria construção das políticas públicas para depois não termos de estar simplesmente a correr atrás do prejuízo mais tarde, ter essas autonomias de serviços não só na saúde, como hoje já é consagrado, mas nas outras áreas, e com isso ter mais hipóteses de ter os instrumentos de trabalho necessários também para acontecer logo aí de base. Agora, há uma segunda dimensão. E os profissionais que trabalham por sua própria conta. Esses profissionais não têm essa mesma possibilidade de recorrer dessa forma. E, portanto, para esses precisamos de um outro tipo de solução no quadro legal. E para esses, sim, para esses, acho que é importante conseguir perceber, junto com as editoras, e esse diálogo já foi iniciado neste mandato, perceber junto das editoras de que forma é que poderíamos ter, nem que fosse para as utilizações pontuais, e essa é uma das medidas que está no nosso programa, para as utilizações, ou seja, que são 2, 3 utilizações que os profissionais fazem de um instrumento, que não tivesse que haver a compra do instrumento, mas que houvesse um processo do tipo de aluguer do instrumento por parte diretamente da editora. Porque se isso acontecer dessa forma, por parte diretamente da editora, ou seja, não através de locais da ordem ou de outra coisa qualquer, onde nós estamos a disponibilizar, como muitas vezes é referido, como as testotecas, que a legalidade é muitíssimo duvidosa. A questão é fazê-lo através das editoras. E é isso que nós propomos que possa vir a acontecer, e é esse diálogo que já começámos durante este mandato com as editoras para possibilitar. Agora, estamos a construir um edifício que é complexo, muito complexo, e que demora algum tempo a ser construído. Foi construído em poucos países, isto que nós estamos a dizer, não existe em muitos países a possibilidade de podermos ter os instrumentos e as provas, também elas regulamentadas desta forma e facilitadas em termos de acesso, mas nos países em que isso foi conseguido em muitíssimo mais anos do que nós estamos já prestes a no curto prazo conseguir. E, portanto, é essa a nossa estratégia, é uma estratégia em articulação, garantindo sustentabilidade e um quadro legal que o permita e garantindo que são, dentro das situações em que isso é aplicável, sejam as entidades empregadoras a garantir esses mesmos instrumentos, e é isso que eu acho que tem acontecido cada vez mais através da estratégia que temos seguido. Doutor, vou fazer a mesma questão que fiz à candidata da outra lista. Nós estamos a viver um tempo diferente, um tempo onde até os suicídios começamos a ver de jovens, que acontecem há pouco tempo aqui na região, um jovem de 17 anos que a família não conseguiu parar com que ele cometesse a fatalidade. Acha que está na altura de haver um psicólogo de família? Vou ter que responder-lhe conceptualizando um bocadinho. Nós estamos muito habituados ao termo médico de família e enfermeiro agora de família, mais recentemente, embora o enfermeiro de família ainda não seja uma figura assim completamente estabilizada, mas é algo que certamente irá. Eu coloco isso porque para mim o psicólogo é um profissional de saúde, é exatamente igual ao médico ou ao enfermeiro. Exatamente, mas eu vou-lhe dizer qual é que é a questão. É que o psicólogo de família, chamar-lhe psicólogo de família, é um problema para nós que não existe para o médico ou para o enfermeiro. Porque do ponto de vista ético e deontológico existem imensas reservas a essa possibilidade. Porquê? Porque imagina o que é considerar que o mesmo psicólogo vai acompanhar num processo que não tem que ver com as dinâmicas familiares e, portanto, não é um processo que envolva terapia familiar, mas que o mesmo psicólogo vai acompanhar, imaginemos, pai, mãe ou marido, mulher, os vários filhos. Isso para nós não é, em muitas das circunstâncias, muito aceitável do ponto de vista ético. E, portanto, considerar a existência de um psicólogo de família, do ponto de vista conceptual, da mesma forma, não é exatamente o que se pretende. Se utilizarmos outros termos, como, por exemplo, um psicólogo de referência, e, portanto, cada pessoa tem o seu psicólogo de referência, cada pessoa tem o seu psicólogo de referência ao nível do centro de saúde, isso já faz sentido. E, portanto, só queria diferenciar conceptualmente as coisas.
Mas respondendo a isto, o que importa mais é isto, é ter o acesso através da porta de acesso do Serviço Nacional de Saúde, que é os cuidados de saúde primários, nomeadamente nos centros de saúde. Nos centros de saúde que é absolutamente essencial que se mude a atual situação. Eu diria que provavelmente deve ser das coisas que as pessoas mais me ouvem a falar na comunicação social é sobre a situação dos cuidados de saúde primários e da falta de psicólogos nos cuidados de saúde primários. Aliás, não deixa de ser impressionante que nós tínhamos tido este desenvolvimento, que é um desenvolvimento absolutamente histórico e até exemplar para o mundo, que foi a criação do Serviço de Aconselhamento Psicológico da linha SNS 24, que dá uma porta de acesso que antes não existia para alguns tipos de apoio, gratuito, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É algo que nós temos sido chamados a dar testemunho pelo mundo fora nestes tempos, mas que depois continuam sem se conseguir operacionalizar. Primeiro, fechar o concurso que está aberto há 2 anos para 40 psicólogos, que não é nada de extraordinário em termos de número, não vai ao encontro daquilo que é necessário, e depois que não se reforce efetivamente com mecanismos expeditos, e nós já fizemos N propostas sistemáticas, e nos últimos meses, para a aceleração por causa da crise, N propostas sistemáticas sobre como é que isto podia ser feito mais rapidamente e para a contratação de mais psicólogos para os cuidados de saúde primários. E essa é, neste momento, a grande lacuna. Onde é que começa a haver resposta ou algumas respostas? Bom, já falei da linha, a linha é uma resposta, e é uma resposta importante também, tem sido neste momento para algumas situações limite, ou seja, pessoas que acabam por ligar para este serviço e que depois têm que ser encaminhadas para os serviços de emergência, como o caso do INEM, e há um protocolo estabelecido, automático, logo, para o acompanhamento e não se largar a pessoa quando liga para esta linha, nunca se largar a pessoa até entregá-la a um outro profissional do serviço de emergência, e isto tem já salvo vidas. Isto já tem salvo vidas. Repare, nós já estamos a falar de cerca de 50 mil atendimentos desde dia 1 de abril. Repare bem o sucesso do que é. Não há nada comparável em termos de linhas com este sucesso. Agora, atenção que isto não dá para tudo. E, portanto, é insubstituível o papel dos psicólogos nos cuidados de saúde primários para aquilo que dizia, para essa referência que todas as pessoas passariam a ter. Isso é absolutamente crítico. E para que, por exemplo, noutras áreas, os psicólogos não tenham que estar depois a apagar os fogos da não existência do psicólogo no centro de saúde. Porque se não existir o psicólogo do centro de saúde, são às escolas que está a ser pedido o trabalho que não compete aos psicólogos das escolas fazer, compete aos psicólogos do centro de saúde. E, portanto, é aí que tem que haver uma aposta. Uma boa notícia é, por exemplo, na parte de comunicação entre os cuidados de saúde primários e os serviços especializados de psiquiatria e saúde mental, com finalmente uma proposta que nós também defendemos há algum tempo, as equipas de saúde mental comunitária, que estão neste momento já com os concursos a decorrer, alguns deles julgo que estarão prestes a ser fechados, se já não foram fechados, para a contratação do pessoal, entre eles psicólogos, que vão formar as primeiras equipas de saúde mental comunitária. O que é preciso? É preciso que isto se generalize a todo o país de uma forma que tenha mesmo cobertura geográfica efetiva. Portanto, o Orçamento de Estado de 2020 abriu estas primeiras possibilidades, mas é preciso que isto continue e seja reforçado. E é importante que o Orçamento de Estado para 2021 contemple algo que aparentemente vai contemplar, esperemos, vamos ver a versão final, que nós propusemos em 2017, que era a possibilidade de execução de um Programa Nacional de Prevenção da Depressão. E, pelos vistos, e nós e o Programa Nacional de Saúde Mental estamos de acordo nisto, pelos vistos haverá a possibilidade disso estar contemplado para o Orçamento de 2021, não só para a depressão, mas para a depressão e para a ansiedade. E para esse efeito terão que ser contratados um contingente de psicólogos, porque são os psicólogos os profissionais para isto. Aqui já não se trata tanto assim de equipas multidisciplinares, mas sim de psicólogos para os centros de saúde, especificamente para estes programas. Ainda assim, vão continuar a faltar os psicólogos do centro de saúde para serem referência para N outros programas, para N outras situações e para que o cidadão se possa dirigir ao seu psicólogo também no centro de saúde. Mas é um caminho que está a acontecer e vamos continuar, pelo menos se estiver dependente de mim no futuro, a fazer toda a força para que estes avanços que já aconteceram até agora continuem a acontecer e continuem a acontecer a cada vez a mais passos largos.
De facto, nós temos que ir mais longe, mas temos que ir mais longe exatamente desta forma, que é com uma consciência de como é que se faz e com a evidência de que se consegue fazê-lo bem e em benefício dos cidadãos antes de mais. Doutor, estamos mesmo, já ultrapassamos todos os tempos, mas há aqui uma questão que eu acho que lhe devo questionar para ter a oportunidade de também expor a sua visão sobre isso. Na outra lista fala-se muito que a doutora Sónia quer ser uma bastonária de proximidade. Isto a mim pode-me fazer aqui uma leitura, estar a dizer que o doutor Francisco Miranda Rodrigues não é um bastonário de proximidade. Concorda com essa afirmação ou com esse slogan? Bem, não concordo absolutamente nada. Bem, não concordo nem relativamente a mim, particularmente, enquanto bastonário, nem concordo na equipa que liderei, porque se há coisa que nos distinguiu foi precisamente a proximidade. Repara, posso acompanhar com alguns números. Eu fiz mais de 60 mil quilómetros em Portugal continental a visitar locais de trabalho dos psicólogos. Eu percebo que a candidata da lista A possa ter algumas dúvidas sobre isto, particularmente porque nunca esteve presente em nenhuma sessão que nós fizemos pelo país e, portanto, até achava que nós íamos às sessões, como disse no debate, que íamos às sessões para passar uma espécie da nossa mensagem, quando nós o que fomos essencialmente fazer foi ouvir os psicólogos e perceber o que é que se passava no terreno. E quem esteve nas sessões sabe que foi assim e, portanto, eu basta-me descrever o que aconteceu. E, portanto, isso, juntando às vezes que estive nos Açores e na Madeira a fazer o mesmo, que foram muitas, e infelizmente não fui a todas as ilhas, porque tinha 2 ilhas previstas para este ano, e com esta pandemia isso ficou impossibilitado, mas fui a todas, fui a 6 ilhas, e a Presidente da Delegação Regional visitou todas as ilhas, e foi a todas as ilhas, portanto, visitar locais de trabalho e reunir com os colegas que existiam, portanto, mesmo a ilhas com 2 colegas, com 2 profissionais, ela esteve presente lá, e, portanto, nós levámos isto, de facto, ao limite relativamente à proximidade. E proximidade também é fazer o que nós fizemos, e eu vou exemplificar com o exemplo mais próximo, mas nós temos feito isto ao longo dos 4 anos, e uma proximidade que começou logo no início do mandato. Nós começámos isto no início do mandato, não foi agora, na parte final. Nós começámos no início do mandato, em janeiro de 2017. Mas eu sublinhava o seguinte, nós temos respostas personalizadas. As pessoas que pretendem reunir com os membros eleitos da Ordem dos Psicólogos reúnem, pedem e reúnem. Nós vamos ter, inclusivamente muitas vezes com as pessoas, elas nem sequer têm que se deslocar E mais, os serviços da Ordem hoje em dia estão disponíveis à distância de um clique. Nós chegámos a ter uns escritórios em Faro. Esses escritórios não tinham praticamente ninguém a recorrer lá. Sabe porquê? Porque os serviços estão todos online. E, portanto, vir propor, como a candidata da lista A propõe, abrir uma delegação em Faro, para quê? Os psicólogos de Vila Real de Santo António irão a Faro tratar do quê? Os psicólogos da zona de Sagres vão a Faro e tratar do quê? Tudo o que precisam está à distância de um clique. Se é para o contacto direto com os eleitos, nós vamos ter com eles. E fomos imensas vezes, porque eu quando falei dos 60 mil quilómetros, falei dos 60 mil quilómetros que eu e a minha direção nacional fizemos. Mas as delegações regionais, a Delegação Regional Norte fez cerca de 25 mil. Portanto, se formos depois juntar tudo isto, a proximidade foi muito grande, os serviços da Ordem estão à distância de um clique, e nesta crise mostraram isso. Nós temos cerca de 15 mil, ao longo destes 4 anos, cerca de 15 mil psicólogos passaram pela formação da Ordem. Nós temos no ativo neste momento, temos à volta de 20 mil. É enorme isto. Isto é absolutamente enorme. Agora, durante a crise, isso aumentou exponencialmente.
tudo está digitalizado e por isso é que nós podemos dar a resposta que demos. Nós conseguimos ter todos os serviços à distância de um clique. O membro, hoje em dia, não precisa deslocar para ter formação e, portanto, nós conseguimos fazer uma coisa que é a formação agora não é só para alguns. A formação é independentemente do sítio onde estiver. Se o psicólogo estiver na ilha de Santa Maria ou estiver na Ilha das Flores, o psicólogo tem o mesmo acesso à formação que tem o psicólogo que está aqui no continente. E, portanto, isso que se conseguiu agora, neste momento, conseguiu-se porque fizemos um investimento tecnológico com uma visão de futuro que foi muito criticada, inclusivamente pela oposição no passado, que criticava que nós investíamos muito em tecnologia, era muita informática. Aqui está. Hoje temos uma capacidade de resposta que foi demonstrada durante esta crise, que poucos tiveram. Muito poucos tiveram. Mesmo entre as ordens, poucos tiveram a capacidade de resposta que nós tivemos. E, portanto, é este o caminho, com esta visão. Sr. Doutor, eu penso que ficou aqui bem claro a sua mensagem e o balanço que faz sobre a psicologia em Portugal. Desejo-lhe boa sorte e já sabe que o Novo Canal estará sempre perto dos psicólogos e é um gosto tê-lo aqui connosco. Foi o especial de informação. Bom trabalho. Obrigado. Foi o especial de informação com o Dr. Francisco Miranda Rodrigues, que é candidato ou recandidato ao bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.